dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Vamos conversar hoje sobre pronomes interrogativos e frases interrogativas. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de língua portuguesa. Bom, primeiro a gente vai começar a falar um pouquinho aqui dos pronomes interrogativos, tá? Que são pronomes utilizados para estabelecer uma pergunta. E eles podem ser variáveis ou invariáveis. Tem uma aula um pouco mais completa sobre isso, mas aqui é um resumo desses pronomes. Então, por exemplo, eu tenho o pronome qual, quais ou que pode indicar uma escolha de algo, uma opção, pode ser usado para saber informações. Então, por exemplo, quando eu pergunto qual é o seu nome, quais são seus cursos favoritos, que dia você nasceu? Estou pedindo informações, tá? Posso utilizar também o que para eu saber sobre um fato ou sobre algo. O que você faz da sua vida, por exemplo. Quem, que vai estar relacionado à pessoa. Quem é você? Quem é aquele rapaz? Quem é aquela pessoa? Tá? Quando, que vai indicar tempo, uma época, o dia, uma hora. Quando isso aconteceu? Quando foi seu aniversário? Quando é seu aniversário? Tá? Quanto, olha a diferença do quando para o quanto. Tá? Quanto vai trazer a ideia de quantidade, de preço, de peso e valor. Tá? Quanto custa essa xícara de café? Quanto custa essa caneta? Quantos anos você tem? Quantos anos você tem para saber a idade? Esse pronome é um dos que pode variar, tá? Para plural e em questão de gênero também. Quantas filhas você tem? Quantas horas é, você demora para chegar ao trabalho, por exemplo? Tá? Onde e aonde vão indicar lugar? Onde você mora? Aonde está a minha chave, por exemplo? Como pode indicar o modo, a maneira, a forma, o jeito. Como você vai para o trabalho? Como você está hoje? Como foi a palestra? E o porquê, vai indicar o motivo e a causa. Por que você fez isso, por exemplo, tá? Então, vamos agora ver as orações interrogativas, que elas podem ser formuladas de duas formas, com perguntas fechadas e perguntas abertas. As perguntas fechadas, elas são passíveis de serem respondidas de maneira afirmativa ou de maneira negativa. Então, por exemplo, você gosta de morar no Brasil? Eu posso responder repetindo o verbo gostar, dizendo gosto, ou simplesmente sim. Sim, tá? E eu posso ter também a forma de dizer sim, eu gosto, seria uma outra opção. E, por exemplo, você já pensou em abandonar a carreira de ator? Não. Ou nunca, por exemplo, seria um outro exemplo de resposta, tá? Já as perguntas abertas, elas são formuladas com usos de alguns outros pronomes, como cadê, aonde, onde, que, por quê, qual, quando e quem, tá? Então, olha só, quem estava na festa? Quem estava na festa? Quais pessoas estavam na festa? Tá? Então, é uma pergunta aberta. Eu posso dizer que tinham muitas pessoas, tinham poucas pessoas, tinha um monte de gente, um monte, tem a ver com quantidade de muitas pessoas. Tá? Posso dizer, posso numerar, estava fulano, ciclano, bertano, tá? Por que você deixou essa questão em branco? Olha como é uma questão aberta. Porque eu não entendi o que tinha que fazer, porque eu não sabia a resposta, porque eu esqueci, ia deixar para fazer depois e eu esqueci. Enfim, são perguntas abertas com possibilidades de resposta, ok? Que não seja apenas sim e não, ou algo afirmativo e algo negativo. Tá? Em português, aqui no português do Brasil, as perguntas fechadas não são, em geral, respondidas com sim ou com não, tá? Mas com a repetição de algum elemento da questão. Por exemplo, você vai viajar nessas férias? Vou. Ou vou sim. Ao invés de falar sim apenas. Você vai viajar nessas férias? Sim. Você já foi na padaria? Já.
já fui, por exemplo, tá? Ou fui sim. Porque geralmente a resposta sim, apenas, pode soar um pouco grosseira para os brasileiros, tá? Então aqui é uma sugestão. Se você responder para um brasileiro, você gosta de alguma coisa? Sim. E você não dá uma sequência, pode parecer, não é má educação, tá? Você não está sendo mal educado. Você aparentemente parece que você não quer continuar a conversa, tá? Então, muitos brasileiros também têm a dificuldade de dizer não de uma maneira direta. Então, a gente faz um rodeio. O que é isso? Ao invés de você dizer assim, olha, fulano, você quer sair hoje à noite? E se o brasileiro, essa pessoa não quiser sair, talvez ela não fale, não, eu não quero. Porque ela tem é como se a gente tivesse um pouco de receio de que você se sinta mal pela resposta. Então a gente fala: olha, eu vou ver como está minha agenda, aí eu te ligo, te aviso, tá? Vou ver e qualquer coisa eu te falo. Isso é muito comum a gente falar quando a resposta é não, tá? Muito comum. Ou então, não, vamos marcar depois. Não, não vai rolar, tá? Não vai acontecer, tá? Porque a gente acaba tendo essa dificuldade de falar não, tá? Nem todo brasileiro é assim, tá bom? Nem todo brasileiro é assim, mas é uma prática que não é tão comum você ouvir a grande maioria dos brasileiros falando não logo na sequência da resposta. Tá? Por exemplo, você quer sair hoje à noite? Ah, não, não quero. É muito difícil. A não ser que você tenha uma relação de amizade muito forte, né? Enfim, algum relacionamento muito forte, você já tem essa abertura, e aí sim, tudo bem. Ah, não, não quero, não, não vou, não, não, tá? Mas se você não conhece muito bem a pessoa, se você não é tão íntimo da pessoa, geralmente a gente vai utilizar o não, eu vou ver e te falo, tá? Diferentemente do pronome interrogativo o pronome que é utilizado quando vier acompanhado por um nome. Olha só, o que você faria se não fosse ator? Percebe que eu venho com um pronome, tá? O pronome interrogativo, e um outro pronome. Nesse segmento aqui, eu venho direto com o substantivo. Que texto a gente tem que ler para a próxima aula? É isso que está querendo dizer aqui, tá? Mas você pode utilizar os dois. Aqui eu posso substituir também por qual. Qual texto a gente tem que ler para a próxima aula? É uma outra opção. Onde é a combinação da preposição a com o advérbio onde. Segundo a gramática normativa tradicional, essa junção deve ser empregada apenas em verbos que indicam movimento. Aonde você vai? Aonde você estava? Tá? Pronome interrogativo, cadê? Usado em situações mais informais, ele significa onde está. Cadê o Zé? Cadê as minhas chaves? Cadê o carro? Tá? Com exceção de cadê, as demais palavras utilizadas para a formulação de perguntas abertas não recebem acento grave. Por exemplo, qual, onde, que, por quê. Tá? Ah, observe, porém, que a palavra que é acentuada quando aparece sozinha ou no final de uma oração. Então veja aqui, olha. Você veio aqui para quê? Está no final da oração, então vai ficar com o acento. Se ela vier aqui, ó, para que você veio aqui? Não tem, tá? Você está estudando português por quê? Olha, tá sozinha, vai ter o acento, ok? As perguntas abertas podem ser formuladas com o emprego da expressão é que ou sua forma reduzida que, particularmente em situações coloquiais. Veja só, quando você nasceu? Essa é a pergunta padrão. Vamos colocar assim: quando você nasceu? E eu posso ouvir alguém falando: quando é que você nasceu? Quando que você nasceu? Eu posso utilizar. É quase como se fosse um intensificador da pergunta. Tá bom? É muito comum você ouvir isso na linguagem falada do dia a dia do cotidiano. Beleza? A palavra interrogativa também pode ser colocada no final da frase. Quanto você pagou? Seria a estrutura canônica, né? O pronome interrogativo, o sujeito aqui, agente da ação, né? E o verbo. Eu posso colocar, você pagou quanto? Você pagou quanto? Eu inverto essa ordem, tá bom? Então é
isso, pessoal. Se ficar alguma dúvida, reassista esse vídeo. Assista ao vídeo completo do pronome interrogativo também, ok? E bons estudos para vocês. Um beijo, fica com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau!